Saudações, alunos de transmissão de calor aplicada. Eu sou o professor Gabriel Ângelo e nós vamos dar continuidade nos nossos estudos usando o ANSYS CFX, tá legal? Pessoal, no dia de hoje eu reservei para vocês uma videoaula com um escoamento externo. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com uma carroceria, ou supostamente uma carroceria super simplificada, na nossa simulação do dia de hoje, tá bom? Algumas coisas são importantes que vocês saibam antes de a gente começar a fazer a nossa simulação. A primeira delas é a seguinte: quando nós estudamos um escoamento externo, o que naturalmente vocês gostam de fazer é imaginar que o carro, ou por exemplo, imaginando um escoamento externo sobre uma carroceria, que eu tenha uma carroceria e essa carroceria está se movimentando com uma velocidade v, tá? Do ponto de vista de simulação, isso é muito complicado de ser feito. Então, a gente vai tratar, para a determinação dos esforços aerodinâmicos, um estudo parecido com o que a gente usa em túneis de vento. Então, o seu carro aqui ele está se deslocando com velocidade v e a velocidade do fluido é aproximadamente igual a zero, supostamente, e o resultado dele se movimentar contrário ou se movimentar num determinado escoamento é que isso vai me dar uma força que a gente chama supostamente, dentre outras, tá? Supostamente de força de arrasto. Também vai ter sustentação, mas isso aí depois a gente discute. Agora, como é que eu faria para ter um elemento análogo a isso? Do ponto de vista de uma análise, instrumentar um elemento em movimento é muito complicado. Então, para ter uma mesma força de arrasto do que esse elemento, a gente vai acabar usando uma espécie de um túnel de vento numérico, onde o seu carro ele vai estar com velocidade v igual a zero, v infinito igual ao que seria a velocidade anterior do carro. Então, por exemplo, se esse cara estava se movimentando a 120 km por hora, eu vou pegar e soprar esse ar a 120 km por hora. Isso vai me dar o quê? Uma força de arrasto que seria análoga àquela do veículo em movimento. E é assim que a gente usa para fazer a ideia, né? Para poder calcular esses esforços aerodinâmicos. Então aqui eu vou ter contrário ao movimento do fluido, na direção do movimento do fluido, tentando empurrar a carroceria, será a nossa força de arrasto. Tá? Então essa daqui seria a ideia da nossa aula de hoje. Então o que eu vou ter? O carro parado e eu vou soprar o ar sobre o veículo. Nós vamos continuar trabalhando em regime permanente, não vai ter transferência de calor e eu vou imaginar que o meu veículo vai estar se movimentando a 120 km por hora. Tá bom? Essa análise ela pode ser usada para fazer para um carro, para um prédio, para uma bicicleta, para qualquer elemento que você esteja estudando escoamentos externos. A ideia é essencialmente a mesma, a única coisa que vai acabar mudando é a sua forma geométrica. Pois bem, vamos começar então abrindo o Workbench. E no dia de hoje eu não vou desenhar a geometria. Por quê? Extremamente complicado ficar fazendo desenho de geometria de carroceria. Então eu vou pegar um desenho bem simples de uma carroceria e todo mundo vai usar supostamente o mesmo. Se você quiser usar um desenho mais complicado seu, aí é por conta e risco, porque eventualmente é um pouco mais trabalhoso, tá legal? Com o Workbench aberto, eu vou criar a estrutura dos nossos arquivos, tá legal? E eu vou dar um duplo clique em Fluid Flow CFX, ele vai abrir a hierarquia dos arquivos e eu já vou salvar isso em algum lugar. De preferência, não. Obrigatoriamente naquela pastinha, num lugar que não tenha acento nem ser cedilha. Eu vou usar o meu C aqui, que eu tinha criado uma pasta chamada de ANSYS Aula, e hoje eu vou chamar isso aqui de escoamento underline externo. Perfeito, vai ser esse o nome do meu arquivo que a gente vai trabalhar no dia de hoje. O desenho do carro eu já disponibilizei no Moodle para vocês. Então você tem que fazer download e deixar esse arquivo em algum lugar na sua pasta. Então eu vou fazer a importação do arquivo da geometria. Botão direito em Geometry, Import Geometry e depois Browse. No vídeo da aula da semana passada eu esqueci de avisar que para conseguir importar um arquivo de uma maneira legal aqui, você precisa gerar um STP. Então você pode usar qualquer software de CAD que você quiser, desde que ele exporte um arquivo chamado STP.
Gerou o desenho, exportou em STP, ele abre aqui. O arquivo da geometria que eu separei para vocês hoje, ele foi gerado num software de CAD que eu exportei ele em STP. Então eu vou procurar e o nome desse elemento você vai ter que achar na sua pasta onde você gravou. No meu caso eu tenho ele no Downloads aqui, ou então eu deixei ele uma cópia dele aqui, ó, no carro, Geometria Carro Simplificado. E é esse arquivo que você tem no Moodle. Não é para pegar esse arquivo e dar duplo clique para abrir, tá? Esse arquivo você tem que importar dentro do Workbench. Então vou selecionar minha geometria, vou dar abrir e cuidado. O que eu gerei de desenho é o carro, mas o que a gente desenha para o CFX ou para um software de CFD não é a forma geométrica, e sim o caminho do fluido. Então eu tenho que construir o meu túnel de vento numérico. Indo para a minha geometria aqui, botão direito e Edit in Design Modeler, eu vou criar esse túnel de vento numérico. Na semana passada eu não usei um artifício que é simetria. Nessa semana eu vou usar. Por quê? Eu vou trabalhar com metade da quantidade de volumes necessária. Quando você fez a importação e abre esse módulo, ele não mostra nada, não tem problema. Você tem que clicar em Generate, ele vai mostrar para você. Esse daqui é o nosso carrinho. Ó. Horrível, feio para diabo, mas efetivamente é uma geometria simples. Se você não está contente, faça o carro que você achar mais bonito ou mais elegante. Não tem rodas, omiti as rodas e é como se ele tivesse com uma saia que fosse até o chão. Isso para evitar algum tipo de escoamento mais complexo no fundo do carro. Então eu estou omitindo isso também. Nota, não dá para você colocar condição de contorno nisso desse jeito aqui. Então eu tenho que construir um elemento chamado de Far Field, que é o caminho que o ar vai fazer ao redor do carro. Como é que eu vou fazer esse Far Field? Bom, você pode fazer do tipo tubular, cilíndrico, esférico. Aí vai depender da forma geométrica que você está estudando. No caso do carro, eu prefiro usar a forma que é um hexaedro regular. Uma coisa que é importante salientar para vocês é que a dinâmica do escoamento ela é simétrica aqui. Então, a dinâmica que eu tenho para o lado direito do carro ou para o lado esquerdo do carro vai ser mais ou menos a mesma. Então, não tem por que fazer a simulação do carro inteiro. Então, a gente vai trabalhar com uma condição que é uma simetria, metade da simetria. Por quê? A dinâmica do escoamento que eu vejo para o lado direito e esquerdo desse veículo vai ser mais ou menos a mesma. Não existem assimetrias no meu escoamento e não tem por que calcular de toda a geometria. Então, como é que eu vou fazer esse Far Field? Bom, esse Far Field eu vou construir ele como sendo uma forma retangular. Tem que ser maior que o carro. Da mesma forma que um túnel de vento real também tem que ser bem maior do que a estrutura que você estuda. Por quê? Porque as paredes do ambiente, por causa do princípio da aderência, podem influenciar violentamente na resposta do arrasto aerodinâmico que justamente você está estudando. De modo que é bem razoável você ter um Far Field grande. Só que cuidado, um Far Field muito grande pode resultar numa quantidade absurda de volumes e você não conseguir fazer a sua simulação. Então, a rigor, a gente começa com um Far Field pequeno, faz a simulação e acha uma força de arrasto. Depois, você faz o quê? Aumenta o seu Far Field e verifica se a sua resposta aerodinâmica mudou. Se ela mudou, você vai ficar fazendo esse procedimento de aumentar o seu Far Field até um momento em que a sua resposta aerodinâmica não muda mais. Esse procedimento é bem trabalhoso, tá legal? Mas vamos construir o meu Far Field. Então eu vou pegar no plano que eu tenho aqui, que é o plano YXZ, perdão, por exemplo, ZX que tem aqui, e eu vou construir uma caixa e vou escolher metade do carro para manter. Pode ser para o lado direito ou esquerdo, você escolhe, tá? Então, para esse plano, vou clicar no boneco olhando o plano e vou construir uma caixa aqui ao redor desse elemento. Nossa, aqui um retângulo. Então, estou na aba que eu cliquei no plano ZX, cliquei no bonequinho olhando o plano, fui em Sketching, no menu Draw do Sketching, você tem aqui a opção chamada de retângulo. Clica em retângulo e eu vou pegar maior que o carro. Eu vou deixar o Constraint C aparecendo, vou abrir um campo maior que o carro e vou clicar. Ah, professor, o carro está subindo. Não perde seu tempo com isso. O sistema de referência está assim por uma única razão, mas isso não significa que o carro está voando para cima, um foguete, né? Então, muito bem. Aqui
eu tenho a ideia do meu elemento e eu preciso dar algumas cotas de dimensões. A dimensão para frente ela não é tão importante. Isso porque eu estou imaginando que o fluido já vem organizado dessa região. Para trás é importante para conseguir pegar um pouquinho da formação de estrutura vorticial. Então eu vou vir aqui em Dimensions e eu vou dar uma medida horizontal. Cuidado que a câmera está um pouquinho diferente, né? Então eu acho que a horizontal vai ser de cima para baixo com relação à minha referência, porque se eu olhar no bonequinho para o plano, né? Ele está achando que essa cota é uma cota horizontal. Vou manter assim só para não confundir, tá? H1. Da linha de centro do meu sistema de referência para frente, eu vou usar uma outra cota que vai ser uma na vertical. Da linha para frente, um clique em cada uma. Vou ter uma medida que ele chamou de V2. E depois, da linha de centro até centro, supostamente de onde estaria a roda, para trás, uma medida que vai ser um V3. Quanto que eu vou usar, eu a rigor não sei, tá? Então eu tenho que fazer testes para isso. Eu vou chutar alguns valores aqui. Por exemplo, V2 pode ser... ajustei então as medidas H1 para 5 metros do chão até a parte superior do domínio computacional. Da linha de centro para frente, 5 metros também. E da linha de centro para trás, deixei 12 metros. E com esse retângulo eu vou fazer uma extrusão. Então, se você voltar em Modeling, nós temos esse retângulo e eu vou escolher uma das direções para manter, tanto faz para a direita ou para a esquerda, tá? Então eu vou fazer um processo que é um processo de extrusão, clicar em Extrude aqui no menu. A geometria é a geometria que está no plano YZ, que é o Sketch 1. Vou dar Apply. E a gente vai extrudar 5 metros também. 5 metros. Ele escolheu arbitrariamente Z positivo para cá e eu acho que eu vou manter esse mesmo. Tanto faz, se você quiser deixar para cá ou por fundo, é só mudar a opção de Direction, que está aqui de normal, para reverso, tá? E você vai dar um Generate. Ah, professor, é só isso? Está pronto? Não. Para você ter o caminho que o ar faz dentro dessa caixa, você tem que fazer uma operação booleana de subtração. Eu tenho que arrancar o carro vai ser uma cavidade nesse caminho por onde o ar passa. Para fazer essa operação booleana, eu vou vir aqui em Create Boolean. Operação de Unite, que está aqui, é para juntar as partes. Eu quero subtrair. Então eu vou usar um Boolean do tipo Subtract. Quem é o alvo que vai ser cortado? É essa caixa mais escura aqui. Então eu vou clicar em Target Body, vou dar um clique na caixa e depois vou dar Apply. Pronto, ele marcou a caixa como sendo o elemento que vai ser cortado. E o Tool é quem corta, que é o desenho do carro que você fez. Ou pode ser qualquer outra coisa, ou poderia ser qualquer outra coisa. Vou clicar no carro e vou dar Apply. Quando você fizer isso, ele não mostra nada, porque toda vez você tem que ficar clicando em Generate. Clique em Generate, olha que bonitinho. Então o que eu tenho aqui, o teu carro é um negativo. E o que você desenhou é o teu túnel de vento numérico. É por aqui que o ar vai estar passando ao redor desse carro. Isso aqui conclui nossa primeira parte do vídeo tutorial. Nota, eu vou salvar esse arquivo de novo. Vou fechar essa janela do Design Modeler, porque eu acabei a construção da minha geometria. E vou iniciar o módulo de construção de malha, dando um duplo clique em Mesh. Nós nos vemos no próximo vídeo.